Imagina escolher trocar o seu coração por uma bomba mecânica, seus olhos por sensores digitais e seu cérebro por circuitos de computador. Para a maioria das pessoas, isso parece um pesadelo de filme de terror. Mas no universo de Warhammer 40K, para o pessoal do Adeptus Mechanicus, isso é o caminho da salvação. Esses padres tecnológicos adoram as máquinas como se fossem deuses e veem a carne humana como um erro prestes a falhar. O lema deles? A carne é fraca, mas a história deles não é só ficção científica. É um baita alerta sobre como a gente se relaciona com a tecnologia e que fica mais atual a cada dia. Hoje vamos mergulhar na Catedral Sombria de Marte para entender como o medo, a fé e a tecnologia criaram a facção mais inumana de todo o Império. O Adeptus Mechanicus não surgiu do nada. A origem deles vem de um dos maiores desastres da história da humanidade. Uma catástrofe tão grave que mudou a civilização para sempre. Durante a chamada Era das Trevas da Tecnologia, a humanidade alcançou um nível de avanço que faz o que temos hoje parecer brinquedo de criança. É tipo comparar a Estação Espacial Internacional com o programa Apollo, só que com uma diferença exponencial. A galera já viajava mais rápido que a luz, colonizava milhares de planetas e criou as chamadas máquinas de ferro, inteligências artificiais que pensavam melhor, trabalhavam mais e lutavam melhor que qualquer humano. Essas IAs não eram só computadores parrudos. Elas gerenciavam planetas inteiros, comandavam frotas e governavam bilhões de pessoas com precisão cirúrgica. Agora imagina se sistemas tipo o ChatGPT ou o Cloud, de repente, ganhassem consciência, se conectassem a todos os dispositivos, carros e armas do planeta e decidissem que a humanidade é obsoleta. Foi basicamente isso que aconteceu na revolta cibernética. As máquinas de ferro se voltaram contra seus criadores no que é lembrado como a maior traição da história humana. E não foi devagarzinho, não. Foi rápido, coordenado e brutal. Planetas inteiros viraram zonas de guerra da noite para o dia. Cidades movidas por máquinas pensantes viraram armadilhas mortais. O impacto psicológico foi tipo a peste negra na Europa medieval. Só que, em vez de medo de doença, nasceu um terror existencial contra a inteligência artificial. Um trauma que continua até 38 mil anos depois. Marte, que era o planeta forja da humanidade, sobreviveu a esse apocalipse de um jeito bem particular. Isolados da Terra por tempestades no espaço que impediam viagens interestelares, os colonos marcianos tinham duas opções: abandonar a tecnologia avançada e morrer num planeta hostil, ou achar um jeito novo de conviver com máquinas sem criar outra rebelião de IA. A resposta deles foi transformar a tecnologia em religião. Nasceu então o culto Mechanicus. Eles passaram a adorar o Deus Máquina, o Deus Engrenagem, como a entidade suprema do universo. Cada circuito virou sagrado, cada engrenagem era santa e cada máquina tinha um espírito divino. Isso não era só superstição, era um sistema psicológico sofisticado para impedir que a arrogância tecnológica levasse a mais um desastre. Ao tratar máquinas como entidades sagradas que exigem respeito e rituais, os marcianos garantiram que a tecnologia nunca mais fosse usada de forma irresponsável. Quando o imperador da humanidade chegou em Marte durante a Grande Cruzada, o Mechanicus reconheceu ele como o Omnissiah, a encarnação física do Deus Máquina. Com isso, puderam se unir ao Império sem perder sua independência, graças ao Tratado de Marte, criando um estado tecno-religioso dentro do Império. Eles criaram rituais elaborados em torno da tecnologia que parecem absurdos para os engenheiros de hoje, mas tinham uma função séria. Qualquer concerto envolvia orações. Ligar uma máquina exigia incenso e cânticos, e todo espírito máquina precisava ser acalmado com cerimônias. Nada disso era à toa. Eram mecanismos mentais para garantir que a tecnologia continuasse sob controle humano, mesmo com a dependência crescente das máquinas. A filosofia deles gira em torno da busca pelo conhecimento, acreditando que todo entendimento tecnológico já existe em algum lugar no universo, esperando ser redescoberto.
Eles se veem mais como arqueólogos da tecnologia do que como inventores. Por isso valorizam tanto os modelos STC, padrões antigos que podem fabricar qualquer coisa, de enxadas a naves espaciais. É uma cultura onde preservar é mais importante do que inovar, e a maior glória está em redescobrir algo perdido. O Mecânicos acabou se tornando essencial para o Império, com o monopólio da tecnologia avançada, mantendo sempre a estrutura religiosa que, teoricamente, protege a humanidade de uma nova revolta das máquinas. Eles são os engenheiros, cientistas e fabricantes do Império, mas tudo dentro da fé. Essa combinação permite que avancem tecnologicamente sem sair dos limites da religião, um equilíbrio que define toda a civilização deles. Na sociedade do Mecânicos, quanto mais você se funde com a máquina, mais você sobe na hierarquia. Cada parte do corpo trocada por uma prótese é tanto uma melhoria prática quanto um sinal de devoção espiritual. O corpo vira um altar da tecnologia e a transformação física é medida de fé. Para o Mecânicos, o corpo humano é um projeto mal feito. Olha só os números. O tempo médio de reação humana é de 250 milissegundos, enquanto sistemas eletrônicos reagem em nanosegundos. Nossa visão pega só uma faixa estreita do espectro eletromagnético, entre 380 e 750 nanômetros. Já sensores mecânicos enxergam de ondas de rádio até radiação gama, por isso eles trocam tudo o que podem. A modificação mais famosa é o mecadendrito, tentáculos robóticos que saem da coluna do tecno-sacerdote como cobras de metal. Eles se conectam direto com a espinha dorsal através de portas sagradas, permitindo que o usuário use várias ferramentas ao mesmo tempo e ainda tenha as mãos livres. Cada mecadendrito pode ter funções diferentes: sensores ópticos, soldadores, equipamentos médicos ou até armas. Mas coordenar isso exige um processamento absurdo. O cérebro humano naturalmente controla 4 membros com 31 pares de nervos espinhais. Com os mecadendritos, seria como tentar coordenar 6 ou mais membros extras ao mesmo tempo, algo que o cérebro humano nunca foi feito para fazer. A ciência sugere que dá para adaptar, mas a carga mental cresce de forma exponencial. A substituição de membros é outra modificação bem prática. Os braços e pernas aumentados deles conseguem exercer forças que esmagariam ossos humanos, algo em torno de 14.000 newtons por polegada quadrada, enquanto um ser humano médio tem uma força de preensão de 400 newtons. As próteses funcionam à velocidade de impulsos elétricos, eliminando o atraso de 50 a 100 milissegundos dos músculos normais. Mas integrar isso com o cérebro é desafiador. Os nervos humanos transmitem sinais a uns 120 metros por segundo, enquanto sistemas eletrônicos trabalham na velocidade da luz. Fazer essa ponte exige tecnologia de interface que traduz impulsos biológicos em comandos digitais e ainda devolve sensação de toque. Os olhos aumentados são outra modificação brutal. Eles veem desde calor infravermelho até radiação ultravioleta e sinais de rádio. O problema? O nervo óptico humano já transmite 10 milhões de bits por segundo. Imagina isso expandido para ver desde ondas de rádio com metros de comprimento até raios gama com trilionésimos de metro. Isso geraria terabytes de dados por segundo. Por isso, os sacerdotes precisam de implantes cogitadores para aguentar o tranco, senão o cérebro colapsaria. As memórias aumentadas por implantes também são bem cobiçadas. Eles têm circuitos com fragmentos de espíritos-máquina, que garantem lembrança perfeita de diagramas, rituais e fórmulas. Um ser humano armazena cerca de 2,5 petabytes ao longo da vida. Os circuitos do Mecânicos prometem armazenamento ilimitado, mas o risco é a perda da identidade. Memórias digitais competem com as orgânicas e confundem a mente. A transformação final é o rito do pensamento puro. Nesse processo, a metade direita do cérebro, responsável por emoções, criatividade e empatia, é retirada e substituída por um processador. A pessoa vira um computador vivo, lógico, analítico.
mas perde a capacidade de criar, entender sarcasmo, perceber sentimentos ou formar laços. É como remover 750 gramas de massa cinzenta com 43 bilhões de neurônios. O resultado é alguém que pensa rápido, mas não sente mais nada. Cada modificação afasta os tecnossacerdotes um pouco mais da humanidade. A jornada deles não é só física, é uma substituição completa do corpo humano por sistemas mecânicos baseados em princípios totalmente diferentes. Eles viram algo entre um ser humano e uma inteligência artificial. A verdade é que a gente está mais perto desse futuro do que parece. Próteses modernas já podem ser controladas pelo pensamento. O braço DECA, aprovado em 2014, realiza movimentos complexos com sinais musculares. O usuário pode segurar uma uva sem esmagar ou manipular vários eixos ao mesmo tempo. Interfaces neurais já deram saltos gigantes. O Neuralink do Elon Musk já implantou chips em humanos que conseguem mover cursores na tela só com a mente. São 1.024 eletrodos, uma fração dos 86 bilhões de neurônios do cérebro, mas já suficiente para interpretar intenções com precisão. Tem gente digitando 90 caracteres por minuto só com o cérebro. Implantes sensoriais também estão avançados. Os implantes cocleares já devolveram a audição para mais de 700 mil pessoas. O Argus 2 dá visão básica para cegos, embora com resolução de só 60 pixels. Mas já tem pesquisa criando implantes que vão direto para o córtex visual. Na memória, o trabalho do Theodore Berger criou implantes que conseguem restaurar lembranças em ratos e macacos. Eles gravam padrões neurais e depois os repassam para o cérebro aprender de novo. Em humanos, testes estão começando com pacientes que perderam memória. Corações artificiais são uma realidade. O SynCardia já salvou milhares de pessoas. O CarMat foi feito para ser permanente. São mais eficientes que corações humanos e não sofrem infartos nem envelhecimento. O problema? Precisam de baterias externas, por enquanto. Próteses corporais inteiras também estão aparecendo. Johnny Matene, um sobrevivente de câncer, usa um braço avançado com sensores que simulam toque e pressão. Ainda exige concentração para usar, mas funciona. Tecidos cerebrais artificiais também já foram criados em laboratório. Chamados de organoides cerebrais, têm milhões de neurônios e atividade elétrica espontânea. Ainda são simples, mas mostram que dá para cultivar partes do cérebro. Na biotecnologia, o CRISPR permite editar genes humanos com precisão. Já foi usado para fortalecer músculos, melhorar memória e retardar o envelhecimento. Por enquanto é terapêutico, mas pode ser usado para aprimoramento físico no futuro. E o computador quântico já mostrou do que é capaz. O processador Sycamore do Google fez uma conta em 200 segundos que levaria 10 mil anos num supercomputador. Ainda é limitado, mas mostra o poder que poderia permitir transferência de consciência. O maior desafio hoje não é a tecnologia, é o custo, a ética e a regulação. Aprovar uma prótese médica pode levar anos e custar milhões. E mesmo que fosse seguro, pesquisas mostram que a maioria das pessoas ainda recusaria implantes cognitivos por medo. O Adeptos Mecânicos não é só uma ficção, é um espelho do caminho que a gente já começou a trilhar. Com implantes neurais, órgãos artificiais e edição genética virando realidade, a pergunta que eles levantam é mais relevante do que nunca. Em que momento a melhoria vira substituição? E quando o aprimoramento deixa de ser humano? Cada marca-passo, cada braço robótico, cada ouvido artificial, todos são pequenos passos na mesma jornada. A diferença entre o presente e o Warhammer não é de tipo, é de grau. O Mecânicos inspira e também alerta. Mostra até onde podemos ir com a tecnologia, mas também o que a gente perde quando tenta ser perfeito demais. A pergunta não é se vamos seguir esse caminho. Já estamos nele. A pergunta é, até onde vamos? E quando chegar lá, ainda vamos nos reconhecer?